Oi, o meu nome é Vicky. Eu nasci numa família humilde e lá em casa nós somos em 8 irmãos e a gente vive em extrema pobreza. Meu pai é catador de reciclagem e a minha mãe, faxineira. Eu nunca senti vergonha da minha situação. Muito pelo contrário, todos os dias eu prometi para mim mesma que eu mudaria a minha vida e a da minha família também. Meus irmãos sempre falavam que eu era a sonhadora lá de casa. Eu sempre gostei muito de estudar e quando não tinha dinheiro para comprar os meus cadernos, eu reutilizava as folhas dos que haviam sobrado dos anos antigos e os meus pais me elogiavam pelos meus esforços. Meus professores sempre me incentivavam, pois eles sabiam que um dia eu iria alcançar os meus objetivos e eles resolveram me ajudar. Fizeram uma vaquinha entre eles e compraram os meus materiais. Essa ajuda se estendeu por muitos anos. Eu poderia passar a vida agradecendo a eles que não seria suficiente, mas eu ainda sabia que a minha superação seria o agradecimento que eles esperavam. Na comunidade onde eu morava, algumas pessoas me conheciam como princesinha, pois fui uma criança muito bonita. Só era um pouco mal cuidada, pois não tínhamos dinheiro para comprar shampoo de qualidade, sabe? Minha mãe deixava sempre um dos meus irmãos responsáveis por me lavar e me buscar na escola também, e eles eram muito cuidadosos. Éramos pobres, porém sobrava amor lá em casa. Eu sentia muito orgulho do meu pai. Ele era um homem sem vícios, muito preocupado com a família. Tudo o que ganhava era destinado aos filhos. Ele nunca pensava nele mesmo. Eu dizia que quando tivesse dinheiro, compraria roupas e calçados para ele. E também uma casa e um carro bem bonito para os meus pais. E que levaria os meus irmãos em um restaurante bem chique. Toda aquela pobreza me incentivava a querer ser alguém bem-sucedida. Ver as crianças do bairro chorando, querendo brinquedo, e os pais sem condições de dar, me dava mais forças para ir buscar os meus sonhos. Ficava olhando as apresentadoras de TV no meu programa preferido e me imaginava no lugar delas, e eu faria de tudo para ser uma jornalista reconhecida pelo meu trabalho. Minha vida começou a mudar quando uma professora decidiu que eu seria a aluna a representar a escola. A foto sairia nas publicações da prefeitura da minha cidade. Uns 3 meses depois, uma mulher foi até a minha casa. Ela disse que precisava falar com os meus pais. Meu irmão informou que só seria possível se fosse à noite. Ela agradeceu e foi embora. À noite ela voltou. Meus pais a receberam. Estavam curiosos para saber o que aquela mulher tão refinada estava fazendo na nossa casa. Meus irmãos e eu ficamos escondidos tentando escutar a conversa. Aquela mulher falou que era dona de uma agência de modelos e que tinha feito as minhas fotos na escola e que, por ter me achado linda, queria fazer mais fotos e me colocar como modelo mirim na agência dela. Meus pais não entenderam muito bem e então pediram uns dias para pensar. No outro dia, minha mãe foi até a escola conversar com a diretora e contou o que havia acontecido e foi aconselhada a aceitar o convite, mas que deveria ter alguém com conhecimento para ajudar. A professora que me escolheu para a foto disse que o marido dela era advogado e que ele poderia auxiliar os meus pais, se a minha mãe quisesse. Eu era pura felicidade, meu coração batia forte. Parecia que ia sair do meu peito. Fomos até a agência, fiz as fotos e não demorou muito para aparecer o meu primeiro trabalho. O dinheiro não era muito, mas já dava para comprar o que estava faltando lá em casa. Mesmo com o trabalho, eu continuava a me esforçar muito na escola, porque eu não queria ser um modelo, eu queria ser jornalista e para isso eu precisava estudar bastante. Os trabalhos foram surgindo um atrás do outro. Minha mãe nem precisava mais trabalhar. Ela cuidava de mim, das minhas roupas, da casa e dos meus irmãos. Sem contar que ela me acompanhava em todos os trabalhos. Em 1 ano de trabalho, compramos nossa primeira casa. Eu estava muito feliz em ter um quarto só para mim. Sem contar que meu pai tinha voltado a estudar. E isso me enchia de orgulho. Terminei o ensino fundamental e resolvi fazer um curso técnico. E depois, a tão sonhada faculdade. Meus pais estavam guardando dinheiro para que eu pudesse pagar. Esse trabalho de modelo me proporcionou muitas coisas.
Mas a melhor parte foi poder cumprir com as promessas que havia feito aos meus irmãos. Levei eles para jantar em um restaurante muito bacana. Aquilo tudo parecia um sonho. Estava feliz demais. Estar ali com eles era a melhor coisa que já havia acontecido na minha vida. Eu não poderia pedir mais nada, só agradecer mesmo. Sem contar que eu comprei um carro para o meu pai. Nossa vida estava muito diferente do que era antes, mas eu ficava pensando nas crianças da comunidade e por isso eu resolvi ajudar. Minha mãe conversou com a mãe de outros modelos e com algumas outras pessoas e foi arrecadando roupas, brinquedos para distribuir lá na comunidade. As crianças ficaram muito felizes. Eu não me esqueci da professora também que me ajudou. Aliás, o marido dela e o meu pai eram grandes amigos. No Dia das Mães, eu comprei um presente e levei para ela. E eu disse que o presente era apenas para lembrá-la da minha gratidão que seria eterna. Terminei o curso técnico e estava fazendo um cursinho. Aí já era a hora do vestibular. Eu não podia acreditar que realmente estava tão perto de alcançar o meu sonho. Eu passei no vestibular e era hora de estudar para valer. Estava cada dia mais difícil conciliar a carreira e os estudos. Às vezes, eu mal dormia. Conversei com os meus pais sobre a possibilidade de dispensar alguns trabalhos para eu estudar mais. Eles concordaram. Disseram que eu tinha dinheiro suficiente guardado para estudar. Então, assim fizemos. Deixei de fazer alguns trabalhos, mas a faculdade estava indo muito bem. Meu pai também fez faculdade. Ele optou por fazer administração. E ele trabalhava em uma empresa e, graças aos seus esforços, há muito tempo já estava realizado no âmbito profissional e também pessoal. Meus irmãos também já tinham seus empregos e estudavam. Acho que a vida não podia ter sido mais generosa com a gente. Minha mãe estava sempre ao meu lado, me apoiando em tudo. Ela era o meu maior orgulho. Uma mulher guerreira que nunca reclamou da vida que levava, mas que dava o melhor de si para todos. Por isso, eu sempre gostava de dar presentes para ela e de dizer o quanto eu a amava, por toda a dedicação e cuidado que ela tinha com o marido e com os filhos. Para mim, ela era a minha heroína preferida. Acima dos presentes, eu a respeitava muito. E eu sempre pensava que, melhor que os presentes, era o respeito que eu deveria ter por ela. Naquele ano, resolvemos dar uma festa para comemorar o aniversário da minha mãe. Ia ser surpresa para ela ficar muito mais feliz. Iríamos trazer os nossos avós que moravam na Bahia. Tinha certeza que seria muito emocionante. Tudo pronto para a festa. Meus avós estavam na casa de alguns amigos. Nós fomos para o salão e quando chegamos, ela não sabia se ria ou se chorava. Ela estava muito feliz. E mais feliz ficou quando viu os meus avós. Ela chorou bastante. Fazia uns 2 anos que eles não se viam. Foi emocionante. Ver a alegria da minha mãe não tinha preço. Fui convidada para fazer um estágio em um grande jornal. Não poderia acreditar na minha sorte. Tudo o que eu mais queria nessa vida agora estava se tornando real. Chegava o dia da minha formatura. Já trabalhava como efetiva no jornal, mas faltava o certificado, de jornalista. Meus pais estavam super emocionados e eu também. Contrariando as regras, eu convidei aquela minha professora lá do início, sabe? Para ser a minha madrinha de formatura. Eu devia tudo aquilo que tinha para ela. Foi um dia memorável. Eu estava realizada como pessoa e como profissional. Não queria mais nada. Eu havia chegado no mais longe que eu podia imaginar. No final da colação, eu fiz questão de fazer uma foto com os meus pais, irmãos e também a minha querida professora. Aquele momento ficaria registrado para sempre, na minha memória também. Depois de tanta dificuldade, eu venci na vida e conquistei os meus sonhos e objetivos. Para não dizer que a vida não pode nos surpreender, eu fui convidada para trabalhar em uma grande emissora de televisão. Minha vida hoje se resume em felicidade e realizações. Posso dizer que quem deseja sempre alcançar, basta correr atrás e persistir. Lembrando que a busca pelo conhecimento deve ser constante em nossas vidas.
Oi, gente! Eu espero que vocês tenham curtido a história de hoje. Não esqueçam que temos histórias de segunda a sexta-feira. Voltem aqui amanhã para escutar a próxima história. E já deixa o seu like e compartilha esse vídeo para ajudar a gente também a chegar nos 100.000 inscritos, tá bom? Um beijo e até amanhã. Tchau, tchau!